Olá! Hoje então nós vamos iniciar o nosso terceiro módulo, o nosso módulo final, sobre a nossa disciplina, nosso componente curricular, nesse curso de pós-graduação em inovação na educação, né, aqui na UNOESC, que estamos fazendo virtualmente devido às condições de lockdown, de pandemia, né? Todos estamos muito preocupados. Mas, enfim, eu acredito que tenha sido, de alguma forma, satisfatório pelos nossos encontros virtuais e por tudo o que promovemos ao longo desses primeiros módulos. Mas hoje, então, nós vamos chegar à terceira parte, né? É a parte do Visual Thinking, né? Pensando através de imagens, pensando através do visual, apenas para a gente fazer uma recapitulação, recapitular aquilo que vimos até agora. Estamos tratando de metodologias inovadoras na educação, né? Algumas são de fato inovadoras, como a gente viu o Design Thinking, né, bastante recente, mas duas coisas. Primeiro que essa categoria de pensar através de imagens, como nós vamos ver hoje, ela é bastante anterior até à própria questão de se pensar foneticamente, por palavras. E também nós temos que ter em mente que estamos falando de métodos, né? Métodos de aprendizagem, métodos de ensino, métodos na educação. E a metodologia, falando do ponto de vista epistemológico, a metodologia ela não há um consenso, por assim dizer, nos estudiosos de que a ciência evolui seguindo as diretrizes de um determinado método. Né? Pega, por exemplo, o Paul Feyerabend, que tem um livro que ficou muito famoso no século passado, chamado Contra o Método, que vai questionar essa ideia de um método que se aplica às ciências e que, se perseguido, vai levar ao progresso e coisas assim. Se analisa, se investiga as inovações científicas e se observa, às vezes, alguns vão falar em paradigmas, como o Kuhn, outros vão falar em normalidade, enfim, é bastante complexo, né? E não há um consenso como em quase tudo que se fala nessa questão da especulação acerca de educação, não há uma receita pronta, porque senão nós teríamos algo muito simples de ser aplicado. Não é assim, né? Vai evoluindo com o tempo, vai mudando, vai tateando. Então, nós temos aqui a ideia de apresentar mais um método, e não quer dizer que uma aula, nós que somos educadores, educadoras, não quer dizer que uma aula nós vamos lá, hoje eu vou perseguir determinado método para apresentar. Não. São recursos que você vai utilizando para, enfim, enriquecer a sua aula, para ter uma maior atratividade do seu público, dos estudantes, maior alcance, né, mais ferramentas. Então, é nesse sentido, né? Não e essa questão de se pensar através de imagens, ou do impacto que as imagens têm, tanto do ponto de vista do nosso cérebro, como do ponto de vista da fixação da aprendizagem, ela se soma ao texto, se soma a outras categorias, né? Não há, por exemplo, eu colocar uma imagem aqui e simplesmente ela vai falar por si. Ela precisa de uma interpretação, né? Por isso que os humanos que são os agentes da educação. Então, ela é um recurso bastante interessante, bastante utilizado. Nós vamos ver ao final desse módulo que a sociedade e o mundo, de modo geral, estão caminhando para essa questão mais de imagens do que de uma coisa escrita, interpretativa, né? As tecnologias permitem que a gente se comunique muito mais usando a própria voz, usando a própria imagem, né? Com videochamadas. Então, a questão do texto vai ficando um pouco secundária. E o texto, por si só, na educação, ele é muito... como diz o Goethe no Fausto, a teoria é muito cinzenta, no sentido de que não tem as cores da vida, né? Se você pega lá, por exemplo, uma equação, uma fórmula, pega talvez a mais famosa, que é a questão do Einstein, né? O E igual a mc ao quadrado, que energia é igual a massa vezes constante da luz ao quadrado. Isso são letras que, fora do significado do que essa teoria implica, o que ela importa, né, para o mundo, para nós, ela se torna apenas um conjunto de textos jogados. E é isso que nós temos que significar na educação, né? E igual a mc ao quadrado significa que se eu pegar um prego, por exemplo, um prego novo, e colocar ele lá na natureza, fora de casa, na intempérie do tempo, e eu pesar esse prego, né, fazer uma experiência controlada, pesar esse prego antes de
colocá-lo lá fora e depois deixar por um mês, algumas semanas, e voltar lá, pegar esse prego e pesar de novo, ele vai estar pesando mais. Por quê? Porque ele oxidou, ele por causa de reações físico-químicas, ele obteve o oxigênio que está na atmosfera, ele foi ficando mais pesado, o que nós chamamos de ferrugem. Isso é uma das implicações de se dizer que a energia é um catalisador das mudanças químicas que acontecem na realidade, né? Por isso que nós não, nos alimentos vai ter lá manter o abrigo da luz, manter o abrigo do calor. Por quê? Se você botar uma água, né, essa questão da entropia, botar uma água com um ovo dentro, o que vai acontecer? Não vai acontecer virtualmente muita coisa nesse curto período de tempo, mas se você aquecer, se você ligar uma fonte de calor no fogão, a água vai entrar em ponto de ebulição, ela vai ferver e o ovo vai cozinhar, né? Isso então vai transformando em algo com imagens, algo que é simplesmente pode, e a beleza disso está que ela pode ser simplesmente descrita através de um contexto linguístico, né? E aí vem a entropia para dizer por que eu posso, né, segundo a lei da termodinâmica, por que eu posso cozinhar um ovo, mas eu não posso descozinhar um ovo, né? E aí, assim, a realidade as questões científicas, aquilo que nós temos que ensinar na escola, aquilo que nós temos que aprender para poder navegar nesse mundo tão complexo, tão maravilhoso que nós vivemos com anos e anos de tradição, teoria acumulada, e um mundo que se torna cada vez mais complexo, né? Nós vivemos na era da informação e mesmo assim somos massacrados por desinformação, por pós-verdade todos os dias. Então, pensar através de imagens acaba sendo mais um recurso dentre tantos que nós temos na educação, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Então, o que seria a questão do visual thinking, né? Os que apregam esse método vão dizer que o poder da aprendizagem utilizando imagens, ele é muito mais eficiente, né? Isso é conhecido do ponto de vista de quem tem o espectro autista, né? Que não aprende com conceitos que são formulados nessa parte da parte externa do neocórtex do cérebro, mas aprende com imagens, que é uma aprendizagem mais duradoura, que é uma aprendizagem episódica. Então as imagens têm o poder de formular memórias de longo prazo muito mais eficientes do que simplesmente uma ideia conceitual, né? Se você pegar um texto, por exemplo, seja de filosofia, até de educação ou de física, né? Física quântica, por exemplo, é muito mais difícil para nós mesmos aqui, que já estamos num grau de formação maior, imagine para iniciantes, é muito mais difícil você aprender diretamente do texto, sem uma ilustração, sem uma ideia de uma metáfora, sem a ideia de um exemplo, né? É muito mais difícil você aprender um conceito por si só. Então, quando a gente associa essa ideia de conceitos, sua aplicação direta à natureza, e formula e forma imagens, e se essas imagens tiverem a ver com as imagens da minha existência, se torna muito mais significativo, né? Então é por isso que se diz que se forma memórias de longo prazo, né? Transmite e mantém e retém informações mais rápido. Pega, por exemplo, um exemplo do semáforo, né? Nós crescemos numa cultura em que nós aprendemos lá desde cedo que o vermelho é pare, se você é pedestre, também o verde é siga, né? A cor ela instintivamente, ela naturalmente, de maneira imediata, te dá a informação, né? Que um texto corrido levaria mais tempo para dar. Então, essa é o apelo para se falar com imagens. A imagem aprimora a compreensão, né? É muito mais rico eu falar com imagens do que eu falar simplesmente... Pega o exemplo de uma aula, né? Ela se torna muito mais pesada, muito mais de difícil compreensão se eu, por exemplo, tiver só slides lá, com textos, e se de repente, né, isso... Espero que ninguém faça, mas se fazem, repensem essa metodologia de você projetar textos simplesmente usando um projetor, energia elétrica, e aí você vira para o texto e começa a ler das costas para as pessoas. Você não está usando a ferramenta de maneira adequada, porque você está simplesmente usando um meio tecnológico para fazer algo que já se fazia, que era escrever num quadro, ou coisa parecida, né? Então, esse tipo de associação
que é necessária. Por exemplo, se vocês pensarem, assim, não que o Robert Langdon é um personagem fictício do Código da Vinci, né? O Tom Hanks é um ator, mas se vocês lembrarem lá da primeira cena do filme Código da Vinci, onde ele está falando, dando uma aula, né? O professor em Harvard, se não me engano, ele está dando o personagem, né? O fictício, e ele está dando uma aula sobre simbologia e mitologia, e notem que ele vai falando e as imagens vão se processando a partir da sua fala, e isso é interessante porque é como o cinema opera, né? Os 24 frames ali que vai virando a imagem, então é interessante por quê? Porque o cinema tem um poder muito grande de atrair a atenção das pessoas, né? O filme, desde quando foi inventado, você vê o tamanho da indústria que você vê o tamanho que está hoje com séries e com tudo mais, você vê que a imagem de fato é algo evidente por si só. Não é preciso muita explicação para a gente entender que nós somos naturalmente atraídos pela visão, atraídos pela imagem, né? Assim, se você pensar do ponto de vista biológico, natural, por que é que quando uma tartaruga nasce lá no mar, a tartaruga mãe bota os ovos e os deixa, né? Eles vão lá evoluir sozinhos e numa determinada noite de lua cheia eles vão eclodir. E como é que a tartaruguinha sabe, quando nasce, que ela deve ir para o mar e não para a floresta? Porque é um instinto natural que está nas tartarugas, uma ferramenta da evolução que está em nós, nos peixes, sermos atraídos pelo brilho, né? Numa noite de lua cheia, evidentemente que a praia vai ser o lugar mais... O mar vai refletir a luz da lua ou das estrelas e vai ter brilho, enquanto que a floresta não. Então, as tartaruguinhas já desde quando nascem com essa compreensão de que elas têm que ir para o mar, para o lugar mais brilhante, né? Isso está em nós, por exemplo, se você está num deserto perdido ou numa savana, é evidente que a capacidade de ser atraído pelo brilho é o que nos fez não morrer de sede, porque você pode repetir isso quando estiver viajando, assim, num lugar, numa planície, você vê ao longe lá uma lagoa, um rio, você vai ver que se tiver o sol, aquilo brilha, reluz como ouro. E é por essa mesma razão que o ouro nos atrai. Então, as coisas têm um encadeamento. A visão é um dos elementos mais importantes que nós temos, né? Dos sentidos. Por quê? Porque nós nos desenvolvemos para ver cores, ou seja, nós somos animais um pouco estranhos e complexos, porque a posição dos nossos olhos é como se nós fôssemos predadores, porque ela está aqui, né? Nós não temos uma visão como uma das lebres que possibilita visualizar muito mais perifericamente, nós somos focados à frente, ou seja, nós não precisamos nos preocupar com o que vem do lado de trás. Não obstante, nós somos presa, porque nós não temos visão noturna, né? Nós não temos garras, nós não temos veneno, nós não temos uma série de coisas que nos colocaria no rol de predadores. Mas como nós vimos nos encontros anteriores, as nossas tecnologias nos posicionaram como o grande predador da Terra, né? Um animal com um potencial iminente e atual de destruir a Terra com suas tecnologias, seja do ponto de vista ambiental, nuclear e assim por diante. Então, a visão com certeza desempenha um papel fundamental, tanto que se a gente pensar nas primeiras informações que nós vamos ter, você vai olhar para essas figuras rupestres, né? Aqui eu emprestei uma imagem das cavernas de Altamira, que inclusive inspiraram bastante o pintor Pablo Picasso. Se vocês procurarem aí Picasso, os touros de Picasso, vão ver que é uma evolução desses desenhos, um estudo que ele fez. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é a história de uma caçada, isso aqui é a história de pessoas que estavam ali, não vamos saber ao certo o que eles desejavam, mas as imagens são efetivamente a primeira forma de comunicação que os humanos encontraram, né? A primeira forma de educação, por assim dizer, né? Em torno dessa imagem aqui, não sabemos se é um lugar sagrado ou se é um lugar de transição, né? Isso, justamente por não termos a escrita, o que é contraditório, nós não sabemos ao certo explicar o sentido, a origem, o significado dessas imagens. O que sabemos é que os humanos lá, antes, como nós vimos antes da Revolução Agrícola, eles usavam as imagens para deixar suas marcas, para dar sua identidade de povo, de crença, de costumes e assim por diante, né? Então, note que as imagens sempre tiveram um papel fundamental. E aí a gente tem que entender o seguinte, numa ocasião passada eu comentei
que talvez, de acordo com os futuros, não nessa disciplina, mas em um outro lugar, talvez, de acordo com como a tecnologia evolui, nós estamos caminhando, isso é só uma suposição, um palpite, nós estamos caminhando para uma era sem o texto, né? Nós estamos caminhando para uma era totalmente falada, onde você não vai precisar mais interpretar sinais, aprender fonética, gramática, e o mundo, né, graças às tecnologias, vai ser 100% falado. A escrita vai tornar-se algo cultural, artístico, mas algo do passado e não necessário. Podemos caminhar para isso. Pensem, por exemplo, hoje já é possível que, hoje não porque estamos em lockdown, mas quando isso passar, já é possível, por exemplo, que você não saiba nada da cultura japonesa, pegue uma passagem aérea, viaje até o Japão, não saiba nada da língua, não saiba nada dos sinais, da escrita, né? E você use o seu aparelho celular com um tradutor, onde você fala em sua língua nativa e o ouvinte em sua língua nativa também ouça lá interpretado, né? O celular faz o papel da tradução, é quase que o Esperanto da humanidade, a língua universal. Então, é possível que a escrita, que hoje é talvez o cânone maior da educação, né? Tanto é que se diz alfabetizado, analfabeto, né? Alfabeto, que é o nosso sistema linguístico, é a marca da educação, né? A capacidade de escrever uma redação sobre a própria vida em 15 linhas e assim por diante. Então, imagine que isso... Eu estou falando tudo isso para você ter noção de que as coisas não são fixas, né? Há um tempo atrás, a gente viveu muito bem no sentido de sobreviver, subsistir, passar os genes e prosperar a sociedade adiante, basicamente pautado numa educação totalmente de imagens, totalmente simbólicas, que tinha linguagem lá como uma ênfase para fábulas, né? Nós já vamos ver isso. E aí, a partir da Revolução Agrícola, tornou-se imprescindível que nós mantivéssemos registros que não ficassem apenas sujeitos à minha individualidade, à minha subjetividade, que nós tivéssemos registros que fossem objetivos, que estivessem fora de mim, que estivessem aqui colocados materialmente, seja na pedra, na barra de argila, para que outros venham e que outros pudessem compreender. Então, foi preciso objetivar o pensamento e aí criou-se a escrita, criou-se a linguagem, né, que como vimos é uma tecnologia, a escrita é uma tecnologia pós-revolução agrícola, pós-revolução do Neolítico. E ela se desenvolveu de maneiras variadas, de acordo com os variados lugares, né? Se você olhar, por exemplo, nós falamos o português, que deriva do latim, que deriva do grego, nós falamos uma língua de fonemas, né? Nós usamos o alfabeto greco-romano e nós falamos sons, né? Por exemplo, falamos casa, todo mundo fala sons, é evidente, mas nós expressamos as coisas através de fonemas, de sons, né? Nem todas as sociedades evoluíram para escrever o som, mas temos linguagens pictóricas, por exemplo, que escreve a coisa, né? Pega, por exemplo, aqui você tem a linguagem cuneiforme dos fenícios, que traça sons, que evoluiu para o alfabeto grego, mas em contrapartida você tem, por exemplo, o mandarim na China, o próprio Japão, a Coreia, que evoluiu para uma linguagem pictórica, como era a do exemplo dos egípcios, ou seja, nós escrevemos a coisa, né? E é preciso interpretar o símbolo, a cegonha aqui, um bebê de pé quer dizer que nasceu, se tiver virado para lá é menina, se tiver virado para cá é menina, se tiver deitado porque nasce morto, né? Só que isso aqui é muito mais complexo de aprender. Isso aqui leva anos a mais de aprender do que esse tipo de esquema aqui, que é o que nós utilizamos, E mais babá, C mais AK, S mais assá, casa. Em casa nós associamos o som à coisa e depois nós fazemos associações da coisa. Eu moro nessa casa, aquela casa, e nós vamos nos comunicando por sons e conceitos que estão mais nessa linha aqui. Mas isso nem sempre foi assim, né? Nós não tivemos linguagem escrita durante toda a nossa existência enquanto Homo sapiens. E há povos do mundo ainda, como os aborígenes, como os que vivem em Papua Nova Guiné, os originários, né, não os colonizados, que ainda não desenvolveram uma linguagem escrita. Por isso que sabe-se pouco da sua cultura, sabe-se pouco da sua história, mas não que eles não tiveram uma cultura, uma história, não tiveram guerras, não tiveram reis, conquistas, né?
Mas note que há uma plotera de informações sobre as dinastias inglesas, sobre os reis da França, sobre o Império Romano, né? Sobre a filosofia grega, sobre o egípcio, está lá tudo registrado na pedra, né? Os egípcios deixaram lá seus registros que perduram até hoje, como as pirâmides, as tumbas, então é possível ler esses registros, né? Mas se uma sociedade, por mais que tenha desenvolvido uma forma pictórica de escrever, escreveu isso no bambu, o bambu não dura tanto quanto uma barra de argila ou quanto uma pedra, né? Ou seja, a gente não tem como, ele apodrece e a cultura se perde uma geração após a outra. Já esse tipo de linguagem fonética, que é a que prospera, né? É muito mais fácil você ir, por exemplo, ir até a China, numa aldeia lá, numa vila retirada, e encontrar placas escritas em inglês do que ir numa cidade pequena, numa aldeia retirada nos Estados Unidos e encontrar placas em mandarim. Apesar de serem os dois países que são os dois países referências na produção mundial hoje, na globalização. Então, isso mostra que isso aqui é mais eficiente, que isso aqui é mais... permite maiores possibilidades, né? Ela permite que eu fale das coisas que são, e permite até que eu estabeleça conceitos sobre as coisas que não são, como, por exemplo, um unicórnio, né? Não que eu não possa desenhar um unicórnio aqui, tanto que existiam deuses antropomórficos aqui, metade jacaré, metade humano, mas eu posso ter um conceito de unicórnio linguístico expressamente, e aí eu vou ter desenhos de unicórnio, filmes de unicórnio, mitologia sobre unicórnios, e assim por diante. Então, essa linguagem, ela permite criações, ela permite que, por exemplo, um escritor sentado lá, como George Martin, consiga criar a Guerra dos Tronos, o Game of Thrones, lá, as crônicas de fogo e gelo, baseado na história da Inglaterra, da Europa, criando um mundo totalmente novo, né? Que mistura dragões, mistura... Não sei se vocês já viram Game of Thrones, que é um fenômeno pop atual. Se não viram, não vou dar spoiler, mas mistura dragão, mortos-vivos, seres do gelo, mistura geopolítica, enfim, é uma questão... ele, com essa linguagem falada, eu tenho uma ausência de limites que isso aqui não me dá. Eu posso ser muito mais explorador e criativo nessas questões. Mas nem sempre foi assim, né? Como é que a humanidade vivia, então? Bom, a questão matemática tem que ser pensada no seguinte: como é que os humanos contavam antes da Revolução Agrícola, né? Se é que eles contavam. Bom, eles tinham necessidade de contar, não tão detalhada quanto a nossa, certo? Por exemplo, o que vocês estão vendo aqui é um achado arqueológico que hoje nós chamamos de osso de Xango. Por que se chama osso de Xango? Porque ele foi encontrado nessa província